Sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou a Malu Endringer. Eu sou o Dr. Pietro Lima e, antes de mais nada, precisamos falar um pouco sobre nossos patrocinadores. Por quê? Porque é fundamental a gente ter, primeiro, uma contabilidade médica exclusiva para médicos que sabem o que faz. Então, pessoal, com a gente está a DocStage, é uma contabilidade nacional que tem o know-how para fazer isso. E hoje em dia eles são um hub médico. Então, tem toda a parte de assistência financeira, contábil, em relação ao leão que está chegando aí. Então, não perca tempo. Se você não tem contabilidade ou não confia na sua, que é uma coisa meio comum. Então, o DocStage é muito bacana, eles já sabem o que fazem. E não só isso. Tá com a gente também, a gente tá com um time muito maneiro, né, Malu? Muito. Então, assim, estamos com o CalcMed, que se você precisar de titular alguma coisa, preciso calcular o CKD do meu paciente, e aí, como é que eu vejo a função renal? CalcMed ajuda bastante também, é um aplicativo fundamental, tem todas as ferramentas que você precisa para não vacilar no seu plantão. E temos também, se você, sem dúvida nenhuma, assim como a Malu, tá prestes para residência, tá já nessa ansiedade, Tá e você quase. precisa de alguém para te ajudar, né, Malu? Com Medway, certeza. pessoal, a Medway é uma empresa muito bacana que ajuda todo esse passo a passo. Eles têm esse coaching médico aí que te ajuda nesse preparatório para a residência médica. Então a Medway, ela vem com esse arcabouço de material muito legal e acompanha passo a passo e tem cupom, assim como a CalcMed, cupom Emergencast. Tá precisando de um desconto, sem dúvida nenhuma, nesse final de ano, tem formatura, um monte de coisa. O Pão Emergencast ajuda para você já começar esse preparatório para residência com o pé direito aí. E agora, Malu, fala pra gente sobre o nosso convidado e você. E eu sou a Malu Brum e hoje nós estamos aqui com a doutora Priscila Macedo Rui. Ela é médica formada pela Universidade Vila Velha, fez residência de clínica médica pelo Hospital Regional de Governador Valadares, residência de nefrologia pelo Hospital Santa Marcelina em São Paulo, pós-graduando em geriatria pelo Hospital Albert Einstein e atualmente professora de medicina da UVB. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Malu, Pietro. É um Esse prazer. curriculaço, né, Malu? Pois é, enorme, né? Obrigada pelo parabéns. convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto tanto, um assunto da prática clínica, não só do nefrologista, mas também do emergencista, do intensivista. Muito, né? Então, uma coisa importante, vou te chamar de Pri, né? Porque, Fica à vontade. por favor, né? Passamos visitas juntos lá no hospital. Então, é um prazer demais, Pri. Que bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Cara, a gente ganha demais com essa discussão de hoje, bate-papo, e as meninas com certeza estão fissuradas Super aqui pra gente animadas. começar esse bate-papo logo. Pri, eu pergunto que acho que chama muita atenção, porque assim, a definição da urgência dialítica, né? O que chama? Porque assim, o clínico nesse momento, ele vê um paciente às vezes com um pouco mais congesto, sabe, o paciente é dialítico, já dá uma assustada muito grande. Então assim, tem alguns detalhes da filigrana da condição desse paciente que, cara, tenho certeza, Pri, vão ajudar muita gente hoje aqui. Com certeza, vai ser um bate-papo bem produtivo, espero. E fala pra gente, Pri, o que define uma urgência dialítica? Vamos lá, a definição de urgência dialítica é basicamente uma piora abrupta de função renal. Isso leva a uma perda das funções habituais dos rins. Então, o rim não consegue mais corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, eliminar o excesso de líquido, ocorre um acúmulo de toxinas. E diante disso, mesmo sendo feitas medidas para tentar conter esses danos, a terapia renal substitutiva seria a única solução para corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, o excesso de toxinas e o excesso de volume. Então, a urgência dialítica gera um risco eminente de morte do paciente pela falta de eficiência da função do rim naquele momento de forma aguda. E só a diálise, hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal seria o suficiente ali, seria o que resolveria aquele problema agudo. O que chama atenção, Pio, é o seguinte, eu acho que só bate muita cabeça com o seguinte, a gente sabe que a hipercalemia é uma urgência dialítica, a uremia também é uma coisa que chama atenção. Tem uma agulha de pulmão também. Agora, isso aí, quanto disso aí? Porque assim, a gente sabe que hipercalemia é símbolo de 5 de potássio, é hipercalemia, mas e aí? Quanto de hipercalemia? O que chama atenção, assim, para iniciar realmente essa preocupação de chamar com urgência o nefrologista para uma urgência dialítica? Perfeito, Pietro. É uma pergunta ótima, porque aí a gente entra nas causas de urgência dialítica, ou melhor, nas indicações de urgência dialítica.
Bom, a primeira delas, a que a gente mais lembra, é a hipercalemia. Então, não é qualquer hipercalemia. Tem nome e tem um sobrenome, que é a hipercalemia refratária às medidas clínicas, medicamentosas, conservadoras. E não é qualquer potássio. Geralmente, o que a gente considera um potássio, isso não é bem definido na literatura, mas acima de 6, 6,5, já começa a gerar uma preocupação, que é uma hipercalemia moderada. Acima de 7, já é uma hipercalemia mais grave, que a gente começa a observar alterações eletrocardiográficas. Inicio as medidas, que a gente vai falar mais pra frente quais são, repito aquele potássio e ele manteve a hipercalemia, aí a gente configura uma urgência dialítica. Outra indicação é a acidose metabólica, que também tem sobrenome, acidose metabólica refratária às medidas para controle. Então, é um paciente que eu repus bicarbonato, repeti a gasometria venosa e ele mantém uma acidose metabólica, e não é qualquer acidose metabólica, é uma acidose metabólica grave, um pH ali menor que 7,2, 7,15, seria essa indicação de diálise de urgência. Outra indicação é a síndrome urêmica. Então, a síndrome urêmica é uma elevação de ureia com sintomas. Então, não é qualquer ureia alta que vai indicar uma diálise. Inclusive, não existe um valor de ureia que indique diálise. Então, se o paciente está com ureia de 200 ou mais, ele não tem sintoma urêmico, ou seja, náusea, vômito, confusão mental, rebaixamento de consciência, isso não é uma uremia. Ele está com uma ureia elevada, não indica diálise. Então, eu preciso ter ureia alta com sintomas de uremia. E é claro, quanto mais graves esses sintomas, mais precoce precisa ser essa indicação. Então, a uremia pode levar a sangramento, pericardite urêmica, encefalopatia urêmica, que a gente precisa agir mais rápido. Uma outra indicação muito importante, que às vezes a gente esquece, são as intoxicações. Aí vão entrar os álcoois, paracetamol, a própria metformina, em casos mais raros, a carambola. Ingestão excessiva de carambola é uma indicação de diálise. Carambolina, não é isso? É, caramboxina. Caramboxina. Que é uma toxina que está na Já carambola. Se ela for consumida em já. excesso, o paciente pode ter confusão mental, rebaixamento de consciência, convulsão e até coma. Entre outros, até a aspirina também pode ser uma indicação de urgência secundária a essa intoxicação. E por último, e não menos importante, a hipervolemia refratária, que é algo que a gente vê muito na emergência, que é aquele paciente que chega em edema agudo de pulmão, uma IC descompensada, não responde às medidas diuréticas. Então, não é qualquer hipervolemia, é aquele paciente que eu tentei controlar aquele excesso de volume com diurético terapia, ele não urinou o suficiente, ou ele está urigúrico, ou a quantidade que ele urina não é suficiente para controlar aquela hipervolemia, e ele tem repercussão dessa hipervolemia, repercussão principalmente ventilatória. É uma indicação precisa de hemodiálise. Então, o paciente chegando com uma dessas condições, não tem muito o que a gente pensar, o clínico já pode ligar para o nefrologista e discutir a diálise na urgência mesmo. Perfeito. E uma coisa interessante é o seguinte, a gente sabe que os pacientes que são renal crônicos, mais dialíticos, eles toleram níveis de potássio mais altos e ureia também um pouco mais alto. Sim. E assim, esse corte, às vezes ele fica um pouco meio nesse limbo, né? Porque assim, é o sintoma mesmo que vai chamar a atenção, né, Pi? E é interessante, Pietro, que existem duas situações diferentes. Quando você sabe que aquele paciente é DRC ou que ele é dialítico e ele chega com qualquer sintoma na emergência, seja mal-estar, náusea, vômito, confusão mental, você já sabe que ele provavelmente está numa urgência dialítica. Então, isso facilita nosso processo, né? Quando eu tenho um paciente que chega, não é DRC, está no injúria renal aguda, quando ele chega com esses sintomas, não é injúria renal aguda que vai ser sua primeira hipótese. Ele pode ter sepse, ele pode estar desidratado, ele pode estar intoxicado ou qualquer outra coisa e ser algo agudo. Aí eu preciso dos exames complementares para poder fazer esse diagnóstico de IRA e uma indicação de diálise de urgência. No caso do paciente DRC e o dialítico, dificilmente ele chega muito sintomático. Você vê um paciente, às vezes, com potássio de 7, às vezes até 8, e ele está pleno ali, né? Às vezes é uma ureia de 200, 250 e ele está pleno. Se o paciente já é dialítico anteriormente, não tem muito o que a gente pensar. Chegou com hipercalemia, chegou com ureia alta, ele não vai melhorar. Você pode até fazer umas medidas de potássio até a diálise ser iniciada, mas a diálise é inquestionável. Agora, se eu tenho um DRC em conservador, ele vai tolerar potássios altos, ureia alta, mas o que indica a diálise não são os valores, mas sim os sintomas do paciente. Então, existem pacientes com creatinina e ureia super alta, mas a gente não usa os valores isoladamente, sem sintomas, para indicar terapia renal substitutiva para esse paciente. Perfeito. Então, no caso de um paciente com um DRC, lá no último estágio, G5, uma taxa de filtração glomerular menor do que 15, não é indicativo que eu vou iniciar ali a diálise desse paciente. Perfeito, Malu. Creatinina não é critério para indicar diálise em ninguém.
Então, a taxa de filtração glomerular não está entre os critérios de diálise, seja diálise eletiva ou de urgência. Então, eu tenho muitos pacientes, às vezes, com a taxa de filtração glomerular de 10, 12 ou até menos, e eles estão assintomáticos, não tem acidose, não tem hipercalemia, tá vivendo a vida normal, com qualidade de vida, a gente segura o máximo que a gente puder. Inclusive, existem vários estudos que avaliam o timing de diálise, ou seja, será que a diálise precoce, seja para o paciente agudo ou crônico, discutido isso, tem benefício para esses pacientes? Se a gente for olhar racionalmente, no nosso raciocínio, parece que quanto antes a diálise, melhor. E às vezes, para o clínico, ele tem esse pensamento: por que o nefrologista não dialisou ainda esse paciente? Olha o valor dessa ureia, o valor dessa creatinina. Mas todos os estudos, a maioria dos estudos que compararam diálise precoce ou tardia, não foi observado mudança de mortalidade, nenhum benefício para esse paciente, redução do tempo de internação. Então, a gente sabe que a diálise, ela vem acompanhada de complicações. Apesar dela ser um meio que salva a vida do paciente, ela gera hipotensão, instabilidade hemodinâmica, infecção de corrente sanguínea, infecção relacionada ao catéter. Então, ela não é tão inofensiva assim. Pelo contrário, ela traz muitos prejuízos. Então, sempre que a gente pode adiar a diálise, a gente tenta adiar, sendo que aquilo não vai trazer prejuízo para a vida do paciente, para a clínica dele, para a qualidade de vida dele. Eu tinha visto que uma das formas de você adiar isso é com base em uma dieta específica, né? Não tem? Que ela é hipoproteica, junto com alguns aminoácidos, isso é de fato? O tratamento conservador envolve várias coisas, né? Envolve alimentação, dieta hipoproteica, isso cada vez mais questionável, mas ainda é uma conduta que a gente pratica, a redução de proteína, 0,8 gramas quilo dia para o paciente DRC conservador. Aí vem, né, evitar nefrotóxico, as medicações nefroprotetoras, que hoje a gente tem uma variedade de medicamentos que podem ser utilizados. A atividade física está muito incluído, né? Então tem várias coisas, só a dieta não é isso que vai adiar a diálise do paciente, mas todas as medidas que vão ser realizadas para tentar deixar essa diálise para o mais tarde possível. Excelente. O que chama atenção é o seguinte: um paciente é renal crônico dialítico, mas ele urina. Então, chegou em edema de pulmão. Furosemida, lasco a mão então. Posso pegar sem problema. Pode ir sem medo da furosemida. Inclusive, existe um medo entre o paciente com piora de função renal e uso da furosemida. Furosemida não é nefrotóxica, furosemida não piora a função renal. Tem que vir mais vezes aqui, viu? Gostei dela. Obrigado, senhor. Sabe em que situação eu preciso ter medo de usar furosemida na injúria renal aguda? Na lesão renal aguda pré-renal por hipovolemia. Se eu tenho um paciente com IRA, independente de qual cadigo esteja, seja cadigo 1, 2 ou 3, e ele está hipervolêmico, eu não só posso, como devo usar a furosemida sem medo de ser feliz. A furosemida, ela só vai ajudar a piorar a função renal do paciente se ele estiver hipovolêmico. Então, se chegou um paciente com edema agudo de pulmão, seja ele dialítico ou não, ele tem diurese residual, ele urina bastante, você pode usar a furosemida, 1 miligrama quilo, sem medo de ser feliz, que pelo contrário, assim, isso vai ser o que vai salvar a vida daquele paciente. Né? Cara, é o que a gente mais fala aqui, Pio, é o seguinte: o aprendizado da medicina é beira-leito. Então, assim, você não tem como suspeitar que o seu paciente é hipovolêmico, hipervolêmico, você não examinar o paciente. Claro. Então, assim, quantas vezes, e tem dificuldades, quantas vezes o paciente está muito tempo acamado, ele tem, às vezes, um edema mal distribuído, ele tem uma dermatite ócrea que atrapalha uma avaliação de membro inferior. Não é fácil, a gente sabe que não é. Então, assim, paciente um sobrepeso mais importante, que ele está mais jogado no leito, ele não consegue fazer uma ausculta pulmonar mais efetiva, tem suas dificuldades. Mas é necessário que a gente tenha essa filigrana aí. E é o beira-leito que faz isso, né, Pri? Que a gente faz entender a volemia do paciente é muito difícil, não é fácil. Com certeza. Você tem, talvez, uma das coisas mais difíceis da medicina a gente identificar a volemia de um paciente. Hoje, com ultrassom, porcos, abre-leitos facilitou muito, mas essa identificação é muito difícil. E falando sobre essa necessidade de avaliar o paciente abre-leito, é muito importante que a gente entenda, nem toda piora de função renal vai evoluir para diálise, e se a gente não identifica a causa, talvez esse paciente vai para diálise porque a gente não identificou a causa. Então, piora de função renal, o que eu posso fazer para melhorar, para tratar a causa, antes de pensar em hemodiálise? Então, primeira coisa, avalio, será que esse paciente tem uma lesão pós-renal? Que é o mais fácil de identificar? Chegou com piora de função renal, está urinando? Às vezes o paciente ele produz urina, mas ele não está tendo micção.
Então, examina o paciente, palpa, vê se tem vestigoma, se tem globo vesical palpável, se está em dúvida, usa ultrassom ou até sonda esse paciente se necessário. Você já descartou uma causa provável. Se é um paciente que está com pior disfunção renal, será que ele está desidratado? Ele está séptico? Preciso fazer expansão volêmica? Preciso iniciar antibiótico terapia para esse paciente? Tratar a causa, muitas vezes ele pode chegar com potássio nas alturas, uma acidose metabólica, e a gente trata a causa, no outro dia a evolução do paciente vai ser completamente diferente. Então, ter essa visão de examinar o paciente, identificar a causa, os motivos que levaram para a piora. Porque a diálise, ela faz um milagre ali, mas não trata a causa. Ela melhora as scores, abaixa as scores de um dia para o outro, mas o paciente vai manter a piora de função renal, manter baixa taxa de filtração glomerular, se eu não identifico o motivo daquela piora. Isso é o mais importante. Falou isso ontem aqui. A medicina é a ciência dos porquês. Né? Então, por exemplo, lá com potássio alto, vou fazer um gluconato, vou fazer uma glicosulina. Beleza, mas por que o potássio estava alto? Exato. Eu acho que essa... A gente tem perdido isso, né? Você tem visto isso aí também, que está faltando isso aí, essa investigação, essa sede, né? Com certeza. Potássio alto, vou fazer medidas de potássio. Acidose metabólica, por que tá com acidose metabólica? O que aconteceu? Sim. Às vezes, até mesmo na anamnese, a gente deixa de perguntar. Eu já vi na prática clínica pacientes idosos que chegaram com ureia acima de 300 e aí ligam para o nefrologista. Olha, o paciente tá em urgência dialítica. Você olha os exames, realmente, uma ureia de 300. Aí você vê uma creatinina que não acompanhou essa ureia. E aí quando você vai perguntar mais para o paciente, ele estava 10 dias com diarreia, 10 dias com vômitos inapetente, a conduta é hidratar. Você fez expansão volêmica, no outro dia a ureia caiu para 200, depois para 180, pronto. Imagina você invadir o paciente, passar um cateter, fazer diálise, porque uma anamnese foi mal feita e uma medida simples não foi realizada. Então, anamnese, exame físico e investigação faz toda a diferença na conduta do paciente. Perfeito. A gente acabou falando então um pouco das causas, das indicações, mas tem algum caso que eu contraindico a diálise no paciente? Contraindicação de diálise, você diz, mesmo em urgência dialítica? Sim. A não ser que o paciente tenha uma instabilidade hemodinâmica muito importante. Então, existem situações que o paciente está tão grave, está precisando de droga vasoativa em doses altas e ele não tolera a diálise convencional. Então, em alguns casos, se eu tiver acesso à diálise contínua, eu vou optar, por exemplo, por uma diálise contínua. Não existe uma definição bem estabelecida do quão instável aquele paciente está que eu não possa realizar diálise. Eu já vi paciente com droga vasoativa muito elevada e mesmo assim ele tolerou diálise e alguns que não estavam tão instáveis assim não toleraram. De modo geral, o que a gente faz? O paciente está com vazão de droga acima de 1,2 microgramas por quilo-minuto, a gente tende a ser um pouco mais conservador e indicar uma diálise mais estendida ou diálise contínua. O que significa isso? Eu dou uma dose menor de diálise por hora, retiro uma quantidade menor de volume ao longo do tempo. Na diálise contínua, ela pode durar 24, 48 até 72 horas e isso instabiliza menos o paciente. Agora, tirando a instabilidade hemodinâmica, ou às vezes um paciente em cuidados paliativos, um idoso frágil, seria também uma situação que eu não indicaria diálise num contexto de urgência dialítica, por exemplo. Uma coisa que chama atenção, e os alunos têm muita dificuldade disso, é o seguinte. Eu tenho também na sepse, eu posso ter rebaixamento de consciência. E vamos dizer que eu tenho um paciente de rebaixamento de consciência, ou então urgência dialítica num caso de uma síndrome urêmica. E aí, como é que eu diferencio esse rebaixamento de consciência da síndrome urêmica? Isso é uma excelente pergunta e super difícil e complexa de responder. Não só na sepse, mas em outras condições, por exemplo, um paciente neurocrítico, com AVC ou com outra doença neurológica. É muito difícil a gente identificar o que está gerando, né? Se é a uremia ou se é a sepse. Para tirar essa dúvida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar a sepse inicialmente, né? Então, fazer a expansão volêmica, iniciar a antibiótico terapia, observar, repetir a função renal. Se eu mantenho a ureia alta, se ela está em ascensão, apesar de todas as medidas, e eu não consigo justificar aquele rebaixamento de consciência apenas pela sepse, eu preciso considerar que a uremia está contribuindo. A ureia, geralmente, que gera rebaixamento de nível de consciência, é a ureia ali acima de 190, 200. No crônico, é sempre acima de 200. Mas no agudo, dificilmente o paciente vai ter sintoma urêmico com ureia abaixo de 190. Então, se você tem sepse com ureia de 170, 180, esse rebaixamento provavelmente não é pela uremia. Então, geralmente, a gente tem que ter esse bom senso e individualizar cada caso. Não vai ter jeito. Quando a gente fala, assim, em relação à hipercalemia refratária, acidose refratária,
E aí, como é que eu faço? Por exemplo, faço alguém com insulina, não respondeu, já é refratariedade no caso de hipercalemia? O que é refratariedade nesses casos? A refratariedade é quando eu fiz todas as medidas possíveis e o paciente não respondeu. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente com potássio elevado, e aí primeiro eu preciso ser inteligente em qual medida escolher. Para as medidas de hipercalemia, a gente nunca usa uma coisa só, né? Apenas a furosemida, por exemplo, ou apenas o salbutamol para controle de hipercalemia, a gente não vai utilizar. A gente precisa associar várias medidas para controle desse potássio. Então, na prática clínica, eu posso associar a furosemida, se o paciente não estiver desidratado, com a glicoinsulina, com o agonista beta-adrenérgico e hoje em dia com as resinas de troca, que a gente tem o Lokelma, que é mais moderno, mais eficiente, e tem o Sorcal, que eu confesso, nós nefrologistas não somos muito fãs do Sorcal, primeiro que ele tem uma ação muito lenta, pode demorar dias para fazer efeito, e o paciente ainda precisa evacuar, né? O Lokelma, vou falar um pouco mais dele, não tem essa necessidade de evacuação e age rápido. Então, para eu dizer que uma hipercalemia é refratária, eu não posso tentar apenas uma medida, eu preciso tentar várias medidas, repetir aquele potássio, e aí sim, se manteve, eu considero hipercalemia refratária. E a acidose não tem muito para onde a gente correr, que é repor o bicarbonato, não tem muito o que fazer, e tratar a causa base. Por exemplo, se eu tenho uma cetoacidose diabética, não adianta eu só repor bicarbonato, eu preciso expandir, fazer correção com insulina endovenosa, e dependendo da causa da acidose, eu preciso tratar a causa junto com a reposição de bicarbonato. Aí sim, não melhorou, acidose refratária. Aproveitando então que você falou do bicarbonato, tem algum valor específico que você repõe? Ou é mais sinais e sintomas, acidose? Geralmente, a acidose grave a gente considera com pH abaixo de 7,2, 7,15, a gente considera uma acidose que precisa de correção, certo? Então é por valor mesmo. Exato. E eu já vi, e é feio, salbutamol subcutâneo, faz sentido? Só pra bater esse martelo, porque tem muita gente fazendo isso. O ideal é o salbutamol ou endovenoso ou salbutamol inalatório. É o que a gente tem respaldo para fazer. Subcutâneo eu não tenho o hábito de fazer, a gente não vê nos guidelines essa indicação, então não é algo que a gente vai optar na prática, né? Acho interessante ressaltar, o seguinte, imagina um paciente está chocado, e ele tá imagina, nora 1,2 microgramas por minuto, uma dose muito alta de noradrenalina. E aí tá uma pré e pós-carga absurdo, débito cardíaco tá muito grande. E o que acontece em relação a uma diálise, por exemplo, de 4 horas? Existe um aumento do trabalho cardíaco para tentar ainda tocar essa ultrafiltração. Exato. Então esse é um cuidado muito grande, né, Bia? Inclusive, a gente costuma dizer que a diálise é um teste de esforço para o coração, praticamente. Por isso que a diálise, no contexto do paciente com insuficiência cardíaca, com edema agudo, principalmente com fração de ejeção reduzida, a gente precisa ajustar os parâmetros na diálise, pensando que a diálise pode instabilizar ou agravar mais a insuficiência cardíaca desse paciente, né? Então, às vezes a gente vê um paciente que inicia diálise e precisa de noradrenalina só durante a diálise. Por que isso? Porque a gente está sobrecarregando o coração. A bomba não está dando conta de atender as demandas teciduais. Então, a diálise, apesar dela ser uma grande aliada no paciente hipervolêmico com insuficiência cardíaca, ela pode ser, na verdade, o grande vilão no tratamento da IC. Então, a gente precisa ter uma sabedoria na hora de indicar e quais os parâmetros, qual a dose da diálise. Aí o nefrologista precisa entrar aí com toda a sabedoria e saber o contexto e a necessidade do paciente, né? E outra coisa, né? A doença renal crônica, ela aumenta o risco cardiovascular. Sim. E não é comum, aumenta a diálise, aumenta o débito cardíaco, e você faz uma dor torácica durante a diálise. Exato, angina, comum, isquemia, né? Na diálise a gente vê comum, muito. AVC, né? Angina, paciente fazer infarto agudo do miocárdio na diálise, isso é bem comum porque eu estou sobrecarregando o coração, né? Eu estou aumentando a demanda. Então, realmente, isso é... Dessa informação eu não sabia. Não, coisas que a vivência ensina também, né? É bem comum. E outra coisa, uma coisa que chama atenção é o seguinte, quando o meu paciente chegou lá pra mim, já é um renal crônico dialítico, já há 10 anos com diagnóstico, fui lá tentar passar catéter cheio de trombo, não tenho acesso. O que eu faço? O que a gente faz nesse contexto? A gente... Se eu não... Meu Deus, me ajuda. Ó, Senhor. Se você tentou em todos os sítios possíveis, utilizou ultrassom, que hoje cada vez mais comum ultrassom à beira-leito, e você não conseguiu, a gente vai chamar nossos colegas cirurgiões vasculares para nos auxiliar aí nessa demanda. O cirurgião vascular, ele vai tentar passar o catéter do paciente. É uma especialidade que tem uma experiência muito maior com implante de catéter, passar até em sítios, eles podem passar o catéter até em sítios alternativos.
subclávia. E aí a gente precisa deles ou pede transferência para esse paciente num local onde a gente tem hemodinâmica. Então, se você está num hospital que não tem hemodinâmica, você tem que entrar em contato com o centro de regulação e falar, ó, o paciente é falência de acesso, nem o clínico, nem o vascular, nem o nefrologista conseguiu esse acesso. A gente precisa de um acesso com urgência. Geralmente ele vai para hemodinâmica, passar ou um permicate ou mesmo um Shiley no setor de hemodinâmica com essa assistência complementar. Mas realmente é uma situação em que a gente senta e chora. E é muito mais comum do que a gente imagina. Principalmente pacientes que já fazem hemodiálise há mais tempo, eles entram em falência de acesso, e aí é uma das indicações de diálise peritoneal, por exemplo, que o paciente já não tem mais condições de acesso vascular, e a gente vai fazer a diálise pelo catéter de Tenkoff, que é abdominal, né? E já aconteceu comigo, sabe o quê? Eu recebi o paciente da hemodinâmica, falando assim, ó, tem edema agudo de pulmão, tá entubado, foi pra hemodinâmica, tô te entregando porque não tem acesso à UTI. Triste, é triste. É uma situação muito triste. E algumas vezes a gente precisa conversar com a família e definir até mesmo cuidados paliativos para esse paciente. Sabe o que eu fiz? Doideira. Peguei o ultrassom, falei, irmão, vou arrumar de qualquer jeito. Não consegui passar, Bibi. Ó, que bênção. Às vezes acontece. Você acredita? É, já tive situações assim. É engraçado também. que assim, eu tive um colega que foi, Thiago Rodrigues, ele é da outra UTI, ele foi tipo coaching pra mim. Falou, meu irmão, você passa catéter todo dia, não passa? Eu falei, passo. Irmão, pega o ultrassom e se vira, vai lá. Você se sentiu um herói naquele dia, né? Não, muito louco. Nossa. O paciente foi estubado pra casa. Nossa, que Agora, bom. interessante, o Shiley ficou tipo um palmo pra fora. Um palmo pra fora. Mas Às assim, vezes a gente eu não quero nem saber, resolveu o paciente. E às vezes uma Vira, dúvida né? que fica é o que eu faço enquanto o paciente não está com acesso de diálise ou se não conseguiu acesso de diálise, o que eu posso fazer? Então, as medidas conservadoras, até onde você consegue. Talvez ali, curto a médio prazo, você consiga segurar o potássio daquele paciente, você consiga segurar a acidose. Se o paciente urina, mantenha a furosemida de horário para esse paciente. Se ele não urina, como é que você vai controlar esse potássio? Você pode até usar as medidas de shift que colocam potássio para dentro da célula, mas a maneira mais eficiente é eliminar pela urina. Então, nesses casos do paciente falência de acesso, sem acesso para hemodiálise, a gente tem que ir fazendo o que a gente pode, as medidas conservadoras até ele ter essa condição. E aí, falando um pouquinho da novidade para controle de potássio, que é o Lokelma, ciclosilicato de zircônio, que é uma resina de troca recente, que troca dentro do trato digestivo potássio por H+, e sódio, e ele age, gente, acreditem, em 1 hora após a ingestão. Caraca. 1, 2 horas, 3 horas. Rápido. E não precisa que o paciente evacue. Então, no Sorcal, a gente precisa, às vezes, usar medidas laxativas junto com os do Sorcal para a gente conseguir baixar esse potássio em 24, 48 horas ou mais. Já o Lokelma, não. A gente, em pó, 10 gramas, dilui e dá para o paciente até 3 vezes ao dia e a gente tem esse efeito super efetivo. Aqui no estado, já tem hospitais que a gente tem acesso ao Lokelma e isso ajuda muito, principalmente nesses pacientes renais crônicos em diálise que estão aguardando um acesso. Então, é uma alternativa. Se você trabalha em algum hospital, procura saber na farmácia se tem o Lokelma, que se tiver, vai te ajudar muito na condução. Perfeito. E fístula é um negócio delicado, né? Porque assim, eu não posso, fez a fístula usar, né? Exato. E aí? A fístula é o melhor acesso para a hemodiálise, a gente está falando da hemodiálise, né? O melhor acesso é a fístula, mas após a confecção, ela precisa de 2 a 3 meses, ali em torno de 60 dias para ser utilizada. A gente tem também as próteses, que aí é uma indicação do vascular, que em alguns casos, quando é feita a prótese, pode utilizar após a confecção. Mas, de modo geral, a fístula arteriovenosa, que a maioria deve saber, mas talvez as meninas, é uma confecção onde eu uno é um procedimento cirúrgico que o vascular faz, onde eu uno uma artéria e uma veia e eu faço um acesso mais calibroso para aquele paciente dialisar. Então, geralmente, o paciente que está em urgência dialítica, ele inicia com catéter de Shiley, só que a gente já tem que pensar em programar uma fístula no futuro. Só que ela não é de uso imediato, ela demora aí 60 dias para poder ser utilizada. Interessante, catéter de Shiley. A gente capixaba fala muito Shiley, mas lá fora catéter de hemodiálise. Em Minas não fala Shiley. Não quando tem, eu fui para São Paulo, quando eu vim para cá, eu ficava, meu Deus, o que é esse catéter de Shiley? Lá é catéter duplo lumen, catéter de hemodiálise, né? Catéter de longa permanência, que a gente fala sempre permicate. Então, realmente é uma coisa mais nossa, assim. Agora, uma coisa que a gente chama atenção, que a gente falou em relação a quando o paciente está muito chocado, tem uma instabilidade hemodinâmica muito importante, a gente pensa em começar uma diálise contínua. E só nesses casos? Diálise contínua. Não.
A diálise contínua também tem outras indicações. Então, hipernatremias graves, o neurocrítico também tem uma indicação de diálise bem importante. E principalmente aquele paciente que a gente precisa retirar muito volume dele e ele está usando droga vasoativa. Não necessariamente tão instável hemodinamicamente assim, mas é aquele paciente que está com balanço muito positivo há muitos dias, a diálise contínua ela vai ser muito benéfica. Por que no caso do neurocrítico e no caso da hipernatremia grave? Porque a diálise contínua, ela gera uma mudança de concentração sanguínea, uma mudança de osmolaridade mais lenta. Então, ela reduz o risco de edema cerebral, que no neurocrítico é extremamente importante. Mas vê, apesar da diálise contínua parecer ser a salvadora da pátria, ela não é boa para todo mundo. Se eu tenho um paciente gravíssimo, com escórias muito altas, hipercalemia gravíssima, ureia alta, diálise contínua não vai ser a melhor opção, porque eu preciso reduzir essas taxas rapidamente. Então, se eu posso fazer a diálise convencional no paciente que tem intoxicações, escórias muito altas, a convencional, a intermitente que a gente fala, vai ser mais bem indicada. E a contínua vai ser nesses casos que a gente falou aqui, excepcionalmente. A convencional eu posso ir de 4 até 6 horas assim, de diálise, né? A convencional, 4 horas. Quando a gente passa para 6, ela pode ir 6, 8 horas, a gente chama de diálise estendida, né? Que a gente fala, assim, popularmente mais SLED. Já é a diálise estendida, que também a gente opta pelos pacientes mais instáveis. A convencional, ela pode variar de 3 a 4 horas. A dose de diálise ideal para um paciente é de pelo menos 12 horas semanais, que é 4 horas 3 vezes na semana. Passando desse tempo de 4 horas, a gente chama de diálise estendida, de longa duração. Então, assim, quando a gente mais vê na prática clínica, é que os pacientes, por exemplo, fez um choque séptico, cara, começou a piorar muito a função renal, piorou a função renal e esse cara foi para diálise. Tá, agora começou a melhorar clinicamente. E aí, quando é que eu vou começar a falar, cara, quando é que eu começo a deixar essa diálise mais intermitente? Será que você tá respondendo ou não tá? Qual que é a resposta que o rim pode estar me falando que ele pode estar vivo ainda? Perfeito. A primeira coisa que a gente observa quando o paciente está começando a melhorar a função renal é a melhora da diurese, né? Então, é o sinal mais precoce. A creatinina, ela é muito tardia, ela não é um bom marcador. Então, a primeira coisa eu observo, o paciente está melhorando clinicamente, reduzindo droga, leucocitose reduzindo, PCR reduzindo, hemodinâmica reduzindo de modo geral, eu já começo a observar esses sinais. Então, está aumentando a diurese já é um excelente marcador. Inclusive, fiquem atentos que às vezes o paciente começa a fazer poliúria da recuperação, começa a urinar 2, 3, 4 litros, e a gente mantendo a furosemida e ele começa a ter uma nova piora de função renal por hipovolemia. Então, é algo que a gente tem que ficar atento. Então, diurese é um ponto. E depois, a partir do momento que a gente vê a melhora clínica, o nefrologista, junto com o intensivista ou com o clínico, precisa discutir, ok, o paciente fez diálise ontem, hoje nós não vamos fazer diálise, vamos repetir os exames, ele um dia sem diálise, vamos ver para que lado vai essas escórias renais. Quando a gente percebe que no dia que ele ficou sem diálise, ele urinou bem, e as taxas começaram a reduzir espontaneamente, já é um sinal de recuperação. A gente suspende um dia, espera mais 48 horas, vamos repetir esses exames. E aí essa observação é do nefrologista junto com o clínico, né? E aí com o tempo a gente vai definindo. Dependendo da causa dessa agressão, o paciente tem uma melhora da função renal, principalmente se for jovem, a causa for rabdomiólise, uma sepse facilmente resolvida. Agora, quando é um paciente idoso, hipertenso, diabético, internou por sepse, usou nefrotóxico, aí teve vários agravos na internação, essa chance de melhorar a função renal ela vai reduzindo exponencialmente. Então, com o tempo, a gente vai observando esses sinais dessa forma. Eu tinha uma preocupação também, Pi, que é a infecção do catéter. Então, assim, a gente sabe que depende muito do cuidado do catéter também, porque o paciente vai tomar banho, né, vai ter medicação e às vezes pode vomitar, então a sonda pode sair nasentérica, então existe um cuidado muito importante com o catéter. Mas ele tem basicamente uma via, um tempo de vida como uma profunda, por exemplo. Né? E assim, tirei o catéter, a chance de passar daquele lugar de novo é muito difícil na mesma internação, né? A ideia é que a gente troque acesso e aí a gente, assim, tem uma chance maior de trombose daquela veia, né? Exato. A gente costuma brincar que o catéter de Chailly é um catéter que foi feito para dar errado. A gente sabe que ele vai dar problema em algum momento. Seja por infecção, seja por trombose daquela via de acesso, daquela veia. Então, o que a gente sabe a respeito do Chailly é a orientação geral. Primeiro, opte por vias altas sempre que possível. Isso, veia jugular, né? A verdade é que, diferente ali do catéter central, no Chailly, a gente costuma dizer que a indicação do implante é em U. Então, a gente opta jugular direita, pasmem, femoral direita, femoral esquerda
e jugular esquerda. Por que isso? É claro, se for um paciente obeso, eu sempre vou optar por vias altas. Se o paciente for ter alta logo, sempre via alta. Você não manda de alta um paciente com catéter na jugular. Agora, o paciente está internado, não tem obesidade, não tem panículo adiposo dobrando ali, né, o catéter, a gente opta por essas regiões porque o catéter ele é comprido, calibroso, e jugular e femoral direita é como se esse catéter fluísse reto em direção ao coração. Isso facilita o fluxo da diálise. Assim como a femoral esquerda, o catéter vem reto. Quando eu penso em jugular esquerda, esse catéter ele faz uma curva. Isso pode prejudicar o fluxo da diálise. Então, isso é importante a gente saber. Subclávia, jamais a gente utiliza pelo alto risco de trombose. E, principalmente, a gente pode perder o braço, toda a vascularização daquele braço, e depois não conseguir fazer a fístula do paciente. E o ideal, no melhor dos mundos, era o catéter não passar de 30 dias. Não é o que acontece, né? Então, se o paciente teve uma infecção do catéter e a gente precisou trocar o sítio, o ideal é nunca utilizar aquele mesmo sítio pelo risco de trombose, sempre trocar por uma dessas opções que a gente falou. E se o paciente tiver qualquer sinal flogístico, não tem outra opção a não ser retirar o catéter, né? E é algo que a gente tem um problema sério, porque às vezes o paciente passa por múltiplas punções, às vezes passa no mesmo sítio, perde aquela veia, aí tenta outra, passa no mesmo sítio, é algo que a gente deve evitar ao máximo. Sempre tá trocando os sítios de catéter. Nossa, interessante essa localização em U, diferente do que a gente aprende em femoral acesso chega a arrepiar. profundo. A femoral dá um arrepio, mas pra nós a gente assim fala, a gente sabe que o fluxo vai ser melhor na diálise. Mas como eu falei pra vocês, tem que ter o bom senso. Tem pacientes que eu olho e falo, vou tirar o da jugular e vou trocar esse acesso? Você olha pro paciente, ele é obeso, você vê que tá com diarreia, né, risco altíssimo de infecção, não vou passar na femoral, vou preferir passar na jugular. Mas o que eu quero frisar aqui, que a última da última opção é subclávia sempre no Shiley, né, diferente do central. Indicação de permicate, quando que eu falo assim, não, esse paciente não tá com um acesso de longa permanência, porque mesmo que ele é dialítico, mas tá na hora dele evoluir para um acesso mais pro permicate, no caso, né? Perfeito. O permicate, a gente fala que é uma ponte para a fístula. Então, se eu tenho um paciente dialítico, ele não vai recuperar a função renal e ele tem um Shiley, eu estou planejando fazer a fístula, mas eu preciso de um catéter, de um acesso mais seguro que o Shiley. Então, o permicate ele é mais longo, ele tem menor risco de infecção, ele pode ficar até 1 ano no paciente, né? Seria o tempo ali que ele poderia utilizar. Então, enquanto o paciente está se preparando para fazer a fístula, a gente implanta o permicate, se ele não recuperou função renal. Todo dialítico, né? Agora, o paciente que está internado, quando a gente decide implantar o permicate? O paciente começou a diálise, eu avaliei sinais de recuperação, ele não está demonstrando nenhum sinal de recuperação espontânea de função renal, não está mais infectado, não está mais usando antibiótico, coagulograma normal, eu já planejo passar esse permicate para que no futuro ele tenha a fístula dele com tranquilidade. Então, seria nesse contexto, né? Lembrando que o permicate não pode ser implantado em vigência de infecção, diferente do Shiley, né? Uma coisa que as minhas talvez não saibam é o seguinte, em relação à clínica de diálise, né, Pi? Isso, assim, querendo ou não, isso agrega um pouco mais disso na vida do paciente, né? É excelente, porque o paciente precisa dela, né? Às vezes, terça, quinta, sábado, segunda, quarta, sexta, para completar 12 horas. Mas, por exemplo, o paciente que está em clínica de diálise, às vezes tem que usar um antibiótico um pouco mais potente, né, Pi, quando vai internar. Exatamente. Na verdade, os pacientes em diálise, eles estão mais expostos, têm um risco de bactérias multiresistentes. Então, geralmente, o paciente chegou em diálise com infecção de corrente sanguínea, é dialítico com infecção de corrente sanguínea, a gente já utiliza antibióticos de amplo espectro. Então, a gente entra com vancomicina, gentamicina, ou vanco e piperacillina com tazobactam. Então, é um paciente que tem um risco de infecções por estáfilo, por pseudomonas, por klebsiella. Então, a gente precisa ser um pouco mais agressivo. Você não vai entrar com ceftriaxona, você não vai entrar com clavulin no paciente dialítico, porque ele está exposto a bactérias multiresistentes, porque ele faz uma circulação extracorpórea 3 vezes na semana. Então, olha o grau de exposição, o risco, né? Ele está usando um dispositivo invasivo, né? Então, esse é o risco que o paciente está exposto, infelizmente. Que bate-papo, senhoras e senhores. Agora... Tá fácil, né? Ficou fácil, Pi. Eu acho que a gente... Você tem uma coisa pra falar, Malu? Eu já Tem tô só mais tranquilo aqui. uma coisa sobre a novidade, né? O Lokelma, ele é mais efetivo do que o Surcal. É mais efetivo que o Surcal. Eu, por mim, já poderíamos aposentar o Surcal. O Lokelma, lógico, ele é mais caro. Há um tempo atrás, Mas interessante, porque a custo-efetividade faz sentido, parece. Alguns hospitais do SUS já fazem os Lokelma. Sim, eu trabalho no Hospital SUS, que já tem Lokelma, inclusive.
E o que acontece? O grande problema do Lokelma é o preço mesmo, o custo seria o grande problema. Há um tempo atrás eu fui na farmácia, eu queria prescrever para um paciente meu de ambulatório, de consultório, e ele é conservador, e eu queria prescrever o Lokelma. Estava em torno de R$2.800, R$3.000 para comprar na farmácia. Eu acredito que com o tempo isso vá reduzindo, né? Assim como outras medicações que antes eram absurdamente caras, hoje estão mais acessíveis. Por enquanto, a gente tem a questão do custo, mas ele é muito rápido, ele é de fácil aceitação para o paciente, diferente do Sorcal, pelo gosto, demora para fazer efeito, dá constipação. Então, é um medicamento que, se você trabalha em emergência UTI, procure saber se no seu hospital tem, porque isso pode te ajudar muito no controle da hipercalemia dos pacientes. Perfeito. E agora é o seu espaço. Fala um pouco sobre você, o que você faz, onde você atende, quem é Priscila Rui e o que assim, no consultório, você tem sua página, seu jabá. Vamos lá, o meu momento chegou. Bom, eu sou nefrologista aqui no Espírito Santo, atendo em Vitória e Vila Velha. Meu consultório fica em Vila Velha, então lá eu atendo pacientes tanto relacionados a doenças clínicas, atendo como clínica, como nefrologista. Agora eu estou me especializando em geriatria, que eu senti essa necessidade. O paciente portador de doença renal crônica, majoritariamente, é idoso. Então eu senti essa necessidade de agregar esse valor. Coloco informações de saúde, sugestões, dicas, orientações no meu Instagram, doutorapriscilamacedo.rui, se não me engano. E atendo em alguns hospitais aqui da Grande Vitória, hospitais particulares e SUS também, mas minha grande paixão é o consultório e os meus alunos queridos que eu dou aula na UVV, dou aula de clínica médica e de nefrologia, que é onde eu me realizo e adoro fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, que é discutir medicina, discutir clínica médica, nefrologia. E quem quiser me acompanhar pelo Instagram, eu vou ficar muito feliz em receber vocês. Acompanhem, gente. É muito... A doutora Priscila é uma referência, assim, né, pra gente também. Ela é minha professora, foi a professora da Malu também. Você tem alguma dica pros estudantes? Porque eu vejo que você trabalha de uma forma muito humanizada também, né? E eu acho interessante, durante a nossa carreira, a gente ir pegando esses exemplos, né? Então, na mesa eu tenho 2 exemplos muito maravilhosos. Consertou. E aí eu queria saber se você tem alguma dica, assim, pra gente também, de como a gente se tornar uma pessoa, um médico melhor, né? Assim, também. Eu costumo dizer que a gente tende a se formar hoje em dia pensando muito na nossa realização, na nossa qualidade de vida, naquilo que a gente vai conquistar. A gente tem essa tendência hoje, nas redes sociais, é isso que é instruído, você tem que ter sucesso. E a gente esquece que o maior objetivo da gente escolher o que a gente faz é porque existe um outro protagonista, que é o paciente. Então, quando a gente se lembra disso, que o paciente é o principal beneficiário de toda sua especialização, de toda a sua qualificação, isso não é só para você, existe uma relação, uma realização pessoal, mas tudo isso é para o paciente, é para quem mais precisa. Então, claro que a gente não vai romantizar a medicina, porque é um trabalho duro, é um trabalho árduo, que requer tempo, dinheiro, esforço, mas a gente nunca pode esquecer que existe alguém que está passando por uma situação, recebendo uma notícia, a pior notícia da vida, passando pelo momento mais difícil da vida, e você é o canal de conforto, de solução para aquele paciente. Então, quando você entende isso, você não esquece que a gente está ali como um meio de confortar o paciente, de ajudá-lo, de facilitar a vida dele. Isso, essa humildade, essa capacidade de entender de que você precisa se colocar no lugar do paciente, eu acredito que ajuda muito a ter um atendimento mais humanizado, a ter um olhar mais empático para o paciente. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. É um prazer gigante ter você aqui com a gente. Pelo carinho, não só que ela, mas a gente tem por você. Você é uma pessoa que faz diferença na medicina. Eu acho que é isso que a gente sempre coloca na mesa do Megencast, que assim, não é só fazer medicina, porque só quem sabe medicina sabe, só medicina sabe, nem medicina sabe. Né? Então, assim, realmente você é um exemplo para todo mundo aqui. Você é top. Fico feliz. Obrigada pelo convite. Espero vir mais vezes, gente. Com certeza. Vai ser muito legal. Vai ser. Vai ser Obrigada. uma honra. Vamos deixar até... Cadeira cativa aqui, galera. Cadeira cativa, tô a Priscila aqui, hein? Já vamos lá, outros tempos. Nossa, você conseguiu explicar de uma forma tão simples, assim, fácil de entender, que às vezes a gente vê terapia substitutiva renal, já é um susto, assim, às vezes a gente não entende muito bem, ou só decora as coisas, mas você conseguiu trazer de uma forma maravilhosa. Mastigado, né, Malu? Que bom, Malu, obrigada. Muito bom, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo, gente. Ai, obrigada. Pessoal, muito obrigado por quem esteve com a gente até agora aqui.
Acompanhe a gente nos nossos canais, então, YouTube, Spotify, Apple Podcast, @EmergingCast lá no Instagram. Então, sem dúvida nenhuma, vão ter muitos mais conteúdos pela frente, tão bons quanto esse aqui, que esse ficou top. Obrigado, até a próxima aí, pessoal. Tchau. Valeu, até mais.